Bom dia, tudo bem com você? E aí, fez alguma coisa nova ontem? Conta pra mim. Estou esperando você me contar. O que que você inventou ontem? O que que você fez que você disse, uau, eu consegui sair do campo do pensamento e coloquei a mão na massa. Tenho certeza que você conseguiu fazer alguma coisa e olha, já estou satisfeita com isso. Hoje, gente, o nosso terceiro encontro. Está acabando a nossa série. Ah, que pena, né? Tem sido tão bacana a nossa conversa, mas virão outras, teremos outros momentos, conversaremos sobre outras coisas. Para as próximas semanas, eu vou estar colocando aqui para você no território quais serão os nossos próximos passos. Olha só, hoje nós vamos falar sobre um pilar que é de grande importância para nós: o aprender a conviver. Aprender a conviver. Aí você diz assim, nossa, eu faço isso facilmente. Eu também faço isso facilmente, mas nem sempre o meu convívio é assertivo. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou afim de me colocar no lugar do outro, de olhar pela lente do outro, e isso impede muitas vezes o meu crescimento. Falar de aprender a conviver no século XXI é algo muito, muito, muito importante. Enquanto eu estava estudando sobre esse pilar, eu fiquei pensando na nossa realidade de hoje, na intolerância que nós vivemos, na falta de paciência no outro, na falta de empatia, na falta de tantos valores essenciais para que nós possamos conviver em harmonia. Conviver em harmonia. Hoje, dependendo do dia, se você olhar para alguém de uma maneira diferente, você corre grandes riscos, né? Nós não temos mais a confiança de olhar para o próximo e falar assim, uau, eu posso de fato estar e conviver e confiar. Vivemos em uma linha muito tênue entre sabermos quem somos e vivermos em prol do que o outro imagina que eu seja. Olha que complexo isso, né? Vivemos em um momento em que eu fico pensando no que o outro vai pensar, e existe um fator aí muito mais complexo. Nós estamos vivendo em momentos em que nós deixamos de ser aquilo que nós desejamos para podermos ter convívio saudável com a sociedade. E esse é o grande perigo. Essa é a grande ferida da nossa humanidade. Deixar de ser quem eu sou para conseguir viver com o outro. Colocar a minha identidade em segundo plano para que eu seja aceita pelo outro. Isso tem acontecido de forma recorrente, né? Nós vemos os nossos adolescentes vivendo em momentos de grandes conflitos porque não conseguem saber quem são e aí eles colocam os personagens em ação. E esses personagens vêm com a gente durante muito tempo e se tornam, de fato, os protagonistas da nossa vida. E isso não é bom. Nós precisamos, nesse momento de aprender a conviver, a primeira coisa é resgatarmos a nossa identidade e aprendermos a conviver conosco. Porque a quarentena tem sido um desafio? Porque você precisa conviver com você. Você está dentro da sua casa, no ambiente onde nós começamos a aprender a conviver, que é a sua família. Quantas vezes nós entramos dentro de casa para dormir? Nós não passamos tempo com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, ou mesmo com os nossos filhos. Nós olhamos para ele e falamos assim, tudo bem? Como é que foi seu dia hoje? Rapidinho, olha, agora vamos fazer atividade, vamos dormir e pronto. Mas a quarentena tem trazido para nós esse momento de convívio. Convívio com o outro do nosso próprio lar. Uau! Tem um professor da escola Opção de Uberaba, o nome dele é Frederico, um filósofo maravilhoso. E esses dias ele escreveu um texto onde ele dizia sobre a quarentena e ele fazia uma fala dizendo que a nossa casa se tornou o nosso útero. Nós estamos voltando para o útero, para que nós nos encontremos em nossa essência. E quando eu li aquilo, eu falei, uau! Que sensacional, é isso mesmo, me deu um impacto. Nós voltamos para dentro da nossa casa, o lugar aonde tudo deve acontecer, aonde o convívio deve ser pleno, porque se o convívio dentro da nossa casa for saudável, se nós conseguirmos conviver harmoniosamente com os nossos parentes, com os nossos pares, nós conseguiremos viver harmoniosamente em sociedade.
O conviver, muitas vezes, se torna uma fuga. Nós não queremos isso. Então é muito mais fácil eu me esconder aonde? Aqui, ó, atrás da tela. Falar por WhatsApp é muito fácil. Manter relacionamentos pelas redes sociais é muito fácil, porque eu apenas me torno alguém. Eu me adequo a você, eu me adequo ao outro, você não me conhece de verdade. E a escola é o lugar onde muitas vezes as máscaras caem. Nós convivemos dentro da escola 200 dias letivos, muito tempo. Uma grande parte da nossa vida está dentro desse lugar. Nós convivemos com parceiros de profissão durante anos e é impossível nós não nos mostrarmos na nossa essência em algum momento. Quem você é, de fato, vai aparecer. E é nesse momento em que nós, de fato, aparecemos que, às vezes, quem está do nosso lado não está preparado para compreender. E aí nós preferimos, então, usar os personagens. Olha só, aprender a conviver faz com que eu olhe pela lente do outro, que eu saia do meu lugar e me coloque no lugar do outro. Aprender a conviver é respeitar o outro pelo que ele é, pela forma em que ele se manifesta. Eu não preciso concordar com todo mundo, eu não preciso entender o que todo mundo está falando, mas eu preciso ter esse momento de me colocar no lugar do outro e entender o ponto de vista dele. Olha só, nós vivemos hoje uma boa parte do nosso tempo nas redes sociais. Nós convivemos muito mais pelas redes sociais e pela internet do que pessoalmente. E como todo mundo fala muito, né? Como todo mundo sabe muito, como todo mundo julga muito, mas é tão fácil desta forma, quando, na verdade, no dia a dia, nós nos manifestamos de uma forma totalmente diferente. Nós nem sempre estamos dispostos a concordar com tudo. E o aprender a conviver me coloca nesse momento, nesse papel da não concordância com o outro, mas, porém, respeitando o que o outro pensa, o que o outro sabe, a maneira que o outro faz. Aprender a conviver não é só eu aceitar o que o outro faz, mas é também eu dar a minha opinião e saber ser respeitada pela minha opinião. Não querer impor, não querer fazer com que as coisas sejam apenas do meu jeito. Ter a humildade de entender que tem pessoas que sabem muito mais que eu e que eu preciso olhar e aprender com o outro. Aprender a conviver hoje tem sido um desafio para os jovens dessa geração, né? Você tem um adolescente aí perto de você, uma criança que é extremamente envolvida no seu egocentrismo, que não consegue dividir, que não consegue ter empatia, não consegue ser colaborativo. Essa criança que tem esse perfil hoje provavelmente se tornará esse adulto. Olha só, hoje nós vivemos, né, na sociedade o grande reflexo de não aprendermos a conviver. Hoje nós temos uma falta de respeito enorme, hoje nós temos uma falta de empatia, falta de colaboração, falta de respeito à diversidade e às opiniões, falta de respeito aos sentimentos do outro, falta de respeito pelas as opiniões, preconceitos, quantas coisas que nós abominamos. Nós temos visto e estamos dentro desse circuito e não fazemos nada para mudar, porque nós entramos no processo de negação. Ah, minha opinião não vai fazer diferença mesmo? Deixa que eles se virem. Quantas vezes aí dentro da tua escola você viu isso acontecer e você disse assim, deixa isso para lá. Não é assim que nós vamos mudar a nossa sociedade, não é assim que nós vamos ensinar as nossas crianças, não é assim que nós vamos ensinar os nossos adultos, né? Se nós não quisermos conviver com esses conflitos e com essas dificuldades. É extremamente pesado o pensar sobre o convívio, porque muitos julgamentos são colocados na balança quando se trata de convivência. Eu preciso viver um princípio, né? Um princípio muito lindo que eu acredito e que eu busco viver. Amar ao próximo como a mim. A questão é que muitas vezes eu não consigo conviver comigo mesmo. Eu não gosto de mim. E nesse momento é quando eu coloco para o outro
aquilo que eu tenho de pior. Muitas vezes, ao colocar no outro aquilo que eu tenho de pior, eu tiro dele o momento de conviver comigo, de me transformar. Nós não vivemos sozinhos. Tem um videozinho que a gente sempre passa na nossa formação sobre o Gustavo. E o Gustavo diz assim: ninguém nasceu para viver sozinho. Todo mundo precisa de alguém para aprender. Todo mundo precisa viver em sociedade. E viver em sociedade é saber respeitar o próximo, é saber que todos somos iguais e que as nossas diferenças se completam. Olha que sensacional! As nossas diferenças se completam. Aquilo que eu não tenho e que você tem vai me transformar numa pessoa melhor. Aprender a conviver faz parte da nossa essência de vida. Né? Tem aquele filme do Tom Hanks, né? Em que ele se perde, fica lá na ilha e ele começa a transforma a sua bola em um personagem. Ele cria um personagem para ele conseguir se relacionar, porque a solidão é muito terrível. Então, você que está me ouvindo hoje falar sobre aprender a conviver, faça esse exercício. Eu não sei como é a tua personalidade, como é o seu perfil. De repente você é mais tímido, de repente você está num momento de solitude, de solidão, e você não quer conviver com o outro. Faça esse exercício, transforme a sua solidão em solitude, entenda que se faz necessário conviver com o outro. Mário Quintana, ele diz assim, ó: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Não existe não aprender a conviver. Não existe. Esse é um pilar que exige muito esforço da nossa parte. Em tempos de quarentena, aprender a conviver com a sua família é o seu grande desafio. Estar dentro de casa é o seu grande desafio. Então, faça do conviver uma ferramenta ao seu favor. Usufrua do conviver, para que quando as portas forem abertas novamente, nós possamos deixar os conflitos de lado e olharmos para o outro com amor, com empatia, com gentileza e principalmente com respeito. E eu espero você amanhã para falar sobre o último pilar, aprender a ser. Nós não teremos conhecimento, não faremos, não conviveremos se nós não soubermos quem nós somos. Beijo, não esquece, envia essa mensagem para alguém e eu te espero aqui amanhã para nós termos o nosso último dia de prosa. Até amanhã!